Olá pessoal, eu sou a professora Jade Brown e o foco da nossa aula de hoje são as diversas formas de transmissão das obrigações no campo do direito civil. As obrigações representam elementos fundamentais dos direitos pessoais de caráter patrimonial e por isso têm caráter dinâmico de circulação, sendo possível a transmissão das condições de sujeitos ativos e passivos da estrutura obrigacional. Dessa forma, temos que a obrigação, em geral, não é um vínculo pessoal imobilizado e poderá transferir-se de modo ativo ou passivo, segundo as normas estabelecidas na legislação vigente. A transmissão das obrigações deve ocorrer com a observância dos princípios sociais, obrigacionais e contratuais, particularmente a boa-fé objetiva e a função social, e dá usualmente pela cessão. Devemos, portanto, compreender o conceito de cessão. A cessão em sentido amplo é a transferência negocial a título oneroso ou gratuito de uma posição na relação jurídica obrigacional. Seu objeto é um direito ou um dever, com todas as características previstas antes da transmissão. O direito civil brasileiro admite 3 formas de transmissão das obrigações: a cessão de crédito, de débito e de contrato. Vamos analisar em breve cada uma delas. A primeira é a cessão de crédito, que é um negócio jurídico pelo qual o credor, sujeito ativo de uma obrigação, transfere a outrem, no todo ou em parte, a sua posição na relação obrigacional. Aquele que realiza a cessão é denominado cedente e a pessoa que recebe do credor é o cessionário. Não há na cessão a extinção do vínculo obrigacional. Com a cessão, são transferidos todos os elementos da obrigação, como os acessórios e as garantias da dívida, salvo disposição em contrário. A cessão independe da anuência do devedor, que não precisa consentir com a transmissão. Em regra, a cessão tem eficácia inter partes, não se exigindo sequer forma escrita para que tenha validade entre os negociantes. Porém, para ter eficácia perante terceiros, é necessária a celebração de um acordo escrito. A cessão de crédito não poderá ocorrer em 3 hipóteses: se a natureza da obrigação for incompatível com a cessão, se houver vedação legal ou se houver cláusula contratual proibitiva. Na segunda forma de transmissão é a cessão de débito ou assunção da dívida, negócio jurídico bilateral pelo qual o devedor, com a anuência do credor e de forma expressa ou tácita, transfere a um terceiro a posição de sujeito passivo na relação obrigacional. Como partes da assunção de dívida, tem-se o antigo devedor, o cedente, e o novo devedor, o cessionário, e o credor ou cedido. Esse novo devedor, que assume a dívida, também é denominado terceiro assuntor. Assim, na assunção da dívida, ocorre a substituição do devedor sem alteração na substituição do vínculo obrigacional. Será restabelecida a obrigação se a substituição do devedor vier a ser invalidada. A assunção da dívida poderá ser dada por 2 formas: delegação ou expropriação, hipótese em que o terceiro assume a obrigação independente de consentimento do devedor primitivo. Por fim, a terceira forma de transmissão de obrigações previstas na sistemática jurídica brasileira é a cessão de contrato ou cessão de posição contratual a um terceiro, que passará a substituí-lo na relação jurídica originária. A cessão de contrato pode ser conceituada como a transferência da inteira posição ativa ou passiva da relação contratual, em direitos e deveres de que é titular uma determinada pessoa. Para que seja considerada válida, a cessão de contrato deverá observar os seguintes requisitos: a celebração de um negócio jurídico entre os cedentes e cessionário, a integralidade da cessão e a anuência expressa de outra parte. Atenção! Apesar de não ser regulamentada em lei, a cessão de contrato ou cessão de posição contratual tem existência jurídica como negócio jurídico atípico e possui grande e relevância função social, estando em sintonia com o artigo 421 do Código Civil.
São exemplos práticos dessa espécie de cessão a locação em que for admitida a sublocação no mandato que prevê o subestabelecimento e o famoso contrato de gaveta. Concluímos aqui nossa apresentação acerca da transmissão das obrigações. Em sua área do aluno você pode encontrar o material para aprofundar mais sobre o tema e a gente se vê na próxima aula.